Um belo dia, numa imensa floresta tropical do Gabão, começou um incêndio. Era de manhã e o sol tinha acabado de surgir no horizonte. Não se sabe como o fogo começou, mas o fato é que os animais foram pegos de surpresa. Junto ao estalar das folhas e gravetos queimando, podia-se ouvir o alvoroço dos bichos. A onça urrava nervosa, a anta assobiava, os insetos zumbiam loucamente e os pássaros gorjeavam desafinados e estridentes. O guarda florestal, que tentava fazer a função de bobeiro, logo avistou uma raposa correndo e disse: "Você não vai ajudar a apagar o fogo?" Ela respondeu: "O fogo já está grande demais, eu vou é dar o fora." Depois veio a anta em sua manada e o guarda insistiu: "Vocês não vão ajudar a apagar o fogo?" Elas responderam em coro: "Claro que não, está muito difícil. Esse fogo é mais poderoso que a gente." Outros tantos animais passaram, até o elefante. "Senhor elefante, você com esse tamanhão todo e essa tromba, que mais parece uma mangueira de bombeiro, não vai ajudar a apagar um incêndio?" "Me desculpe, senhor guarda, não quero arriscar a minha pele nessa missão tão difícil." Ao ver todos aqueles animais encostados ao lado da floresta, simplesmente vendo a sua casa pegar fogo, sem fazer nada, o guarda florestal estava prestes a desistir. Foi quando então ele reparou que alguns animais começaram a rir. Logo, todos estavam rindo, e ele, irritado, perguntou: "Do que é que vocês estão rindo?" A dona onça apontou para o alto sobre o incêndio e disse: "Olha lá o beija-flor tentando apagar o fogo. Ha, 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 ha." O guarda florestal esfregou os olhos para olhar e percebeu que o beija-flor voava até o rio, pegava algumas gotinhas de água em seu minúsculo bico, voltava sobre o incêndio e jogava aquelas gotas tentando apagar o fogo. Incrédulo, ele chamou o beija-flor e disse: "Nossa, beija-flor, eu admiro o seu esforço, mas você sozinho não vai conseguir apagar esse incêndio." O beija-flor respondeu: Eu sei, mas eu não posso ficar vendo a nossa casa pegar fogo sem fazer nada. E a única coisa que eu posso fazer é fazer a minha parte. E mesmo se a floresta for toda queimada, eu vou poder olhar para os meus filhos e dizer que tentei fazer a coisa certa." Nesse dia, a floresta inteira queimou. E não tivemos mais notícias do que aconteceu com aqueles animais. Mas a história do beija-flor ganhou o mundo. E hoje ele é tido como um herói no reino dos bichos. Salve, eu sou Cláudio Jacinto e esse é o segundo episódio da série de 4 vídeos do workshop Escolhas Sustentáveis que eu mesmo idealizei. Como me apresentei no primeiro episódio, eu sou idealizador e fundador do renomado Instituto de Permacultura de Brasília, o IPOEMA. Sou também o criador do Centro de Permacultura Asa Branca, que é uma das principais referências em vida sustentável no Brasil. Nossa equipe foi conhecer o Centro de Permacultura Asa Branca, que fica a mais de 20 quilômetros da área central de Brasília. O espaço é uma das principais referências de projetos sustentáveis do Brasil. Cerrado intocável, preservado, com dezenas, centenas, milhares de árvores nativas, trilhas ecológicas, sistemas de abastecimento e tratamento de água. Quando chove é uma beleza, os reservatórios armazenam tudo, seja para consumo próprio ou para irrigar este belíssimo viveiro de mudas do Cerrado. Tem também banheiro seco e habitações ecológicas, como a Casa de Barro. O Centro de Permacultura recebe por ano cerca de 5.000 visitantes. A propriedade é deste engenheiro florestal que há 17 anos é adepto da permacultura. São quase 2 décadas vivendo em harmonia com a natureza. Princípios da permacultura, né? Utilize recursos locais. Como é que eu vou construir a minha casa? Eu olho, se eu estivesse na floresta amazônica, provavelmente eu ia construir com madeira. Mas como a gente está aqui no centro-oeste, o melhor recurso natural é a terra. Então a gente faz com a terra crua. E por que a gente vai construir com terra crua? Qual é a questão ambiental, né, por trás da terra crua? O que é a construção convencional? Hoje se chama construção convencional, a alvenaria. Tijolo queimado com concreto armado, ferro, cimento e brita, né? Todos esses materiais são de alto impacto. Quando a gente usa a terra crua, o impacto é o trabalho de retirar essa terra,
né? E o buraco que fica. Mas aí tem um outro fundamento da permacultura que diz: cada elemento tem que realizar mais de uma função. Eu me sinto uma pessoa realizada, né? E a permacultura, para mim, ela é mais do que uma filosofia de vida. Eu não sou religioso, mas eu me considero uma pessoa com uma espiritualidade muito forte. E essa espiritualidade, para mim, ela se manifesta por esse cuidado da vida, né? Uma espiritualidade enquanto um cuidado. A permacultura, ela tem 3 preceitos éticos: cuidar do planeta, cuidar das pessoas e distribuir os excedentes. Como essa série fala de uma ideia única e continuada, eu te peço que, caso você não tenha assistido a primeira parte, assista antes de seguir nessa aqui. Tem um link para o vídeo 1 aqui nessa página. Lá no vídeo 1, eu me apresentei um pouco melhor, contando minha história até chegar aqui, nessa missão de ajudar as pessoas que querem transformar a sua consciência ambiental em ações ecológicas simples no seu dia a dia, mas ainda não sabem exatamente como. Contei que só existe uma única causa para todos os problemas ambientais que a humanidade está enfrentando e afirmei também que só existe uma única coisa que nós, pessoas comuns, podemos fazer para evitar o colapso ambiental. Aliás, eu defendi também bastante essa ideia de que o problema é seríssimo e urgentíssimo, com milhares de cientistas do mundo inteiro afirmando que a humanidade pode não sobreviver ao futuro que nós mesmos estamos legando ao planeta. E para fechar essa recapitulação, eu falei também que tem uma ciência que norteia a minha ação há 22 anos e que orienta esse método de escolhas sustentáveis, que é a tal da permacultura. Hoje eu vou te apresentar o conceito e alguns princípios da permacultura e vou esclarecer também por que é o nosso modo de vida que está acabando com o planeta e por que cada um de nós tem responsabilidade perante esse imenso problema. E aí você vai entender o que isso tem a ver com a história do beija-flor. E ao final do vídeo eu tenho um presente para você, uma das coisas mais bonitas que eu já vi na internet. Eu vou começar com a frase do cientista Robert Gilman: não existem problemas ambientais, existem sintomas ambientais para problemas humanos. Essa frase resume bem a ideia. Somos nós que causamos os problemas e somos nós também que vamos sofrer as consequências. Na verdade, já estamos sofrendo. Bom, como já falei, minha vida mudou a partir do momento que conheci a permacultura. A permacultura é uma ciência. Ela surgiu em 1974 na Austrália como uma metodologia para o planejamento de ambientes humanos sustentáveis. Ela surge como um método de design de ocupação do território para promover ocupações humanas, sejam fazendas, condomínios, bairros, ecovilas, lotes residenciais, cidades, etc., que sejam sustentáveis. Ou, nas palavras de um dos criadores do conceito, o cientista Bill Mollison, permacultura é a elaboração, implantação e manutenção de ecossistemas produtivos que mantenham a diversidade, a resiliência e a estabilidade dos ecossistemas naturais, promovendo energia, moradia e alimentação humana de forma harmoniosa com o ambiente. Mas tão importante quanto o fato de apresentar um método replicável e eficiente de design, a permacultura apresenta uma filosofia que, quando compreendida a fundo, muda completamente a nossa visão de mundo. Essa visão é orientada pela teoria de Gaia, do biofísico James Lovelock, que nos mostra que a Terra é um organismo vivo, que funciona como um sistema integrado, como se fosse um grande corpo que se autorregula. É como se a Terra fosse o corpo humano e cada parte integrante desse sistema, os seus órgãos. Então, nessa analogia, é como se os oceanos e rios fossem o nosso sangue, o solo, nossos músculos, a rocha, nossos ossos. E assim como cada órgão do corpo tem uma função vital para que a gente viva, cada elemento da natureza também tem a sua função, sem a qual a própria vida pode estar comprometida. Essa visão muda completamente a percepção do papel do ser humano na grande teia da vida, pois deixamos de achar que somos o principal ser vivo do planeta e que a Terra e a natureza existem apenas para serem exploradas por nós e passamos a nos entender como uma pequena parte de um grande todo em equilíbrio. Se a gente pegar um foguete imaginário e formos para fora do planeta, lá de longe no espaço, veremos apenas um corpo, o planeta Terra. De fora, as partes isoladas não servem para nada. É como um coração e um pulmão fora do corpo.
são apenas carne. Toda essa teoria evoluiu para o que a gente chama hoje de teoria da complexidade, que antes de ser a teoria da complexidade, era chamada de teoria sistêmica. Os dois grandes autores mais famosos sobre isso são Fritjof Capra e Edgar Morin. Vale a pena a leitura. Inclusive, um dos livros mais legais do Capra chama-se exatamente A Teia da Vida. Bem, a partir dessa visão de mundo, a permacultura estabelece alguns princípios que, como falei, surgem como princípios de design para o planejamento de territórios específicos. Mas com o passar do tempo, evolui até culminar com que o David Holmgren, o outro australiano criador do conceito, junto com Bill Mollison, compilou como os 12 princípios avançados de permacultura. Mas como, na verdade, esse workshop não é sobre permacultura, e sim sobre como ela orienta as escolhas sustentáveis, vou deixar a lista de 12 princípios avançados no link aqui embaixo. O principal para a gente agora é saber que, além dos princípios de design, a permacultura nos dá uma ética. A ética do cuidado, formulada por 3 preceitos. Cuidado com o planeta, cuidado com as pessoas e redistribuição dos excedentes. Então, note que essa ética do cuidado remete ao próprio significado da palavra permacultura, que nada mais é do que a junção de permanente mais cultura. Ou seja, permacultura é sobre uma cultura permanente, uma cultura sustentável ao longo do tempo. E entenda-se bem que estamos falando da cultura humana, no sentido pleno, e não a cultura no sentido da agronomia, que fala de cultura do feijão, cultura do milho, etc. Estamos falando de criar novos hábitos, novos costumes, novos valores e principalmente novos paradigmas sobre a vida do ser humano no planeta. A começar pelo paradigma de que estamos separados da natureza, substituindo esse entendimento pelo entendimento de que somos parte da natureza. E para fechar essa breve fundamentação teórica, quase filosófica sobre a permacultura, quero te contar que todos os princípios, toda a ética, todas as técnicas da permacultura foram sintetizadas de um modo brilhante pelo Bill Mollison numa única premissa. Seja responsável pela sua própria existência. No primeiro momento, essa premissa pode ser confundida com seja autossuficiente. Mas isso é um erro. Não é isso que ela quer dizer. Até porque a base científica da coisa toda vem da ecologia acadêmica, ou seja, do entendimento científico de como a vida funciona no planeta. E existem alguns princípios ecológicos que são fundamentais na construção dessa nova cultura, como o princípio sistêmico que diz que todos os seres são interdependentes. Ou seja, nada é autossuficiente em si mesmo, nada se basta em si mesmo, nem o planeta Terra, já que ele precisa do Sol para ter e manter a vida. Seja responsável pela sua própria existência, nos alerta para que tenhamos o mínimo de autonomia sobre as coisas que nos são fundamentais e que possamos escolher entre impactar positivamente ou negativamente a nossa própria casa, a nossa própria vida. Você já notou que na sociedade moderna nós somos todos reféns de um tal sistema? Chame-se de Estado ou de mercado, o fato é que as coisas fundamentais para a gente viver têm que ser providas por alguém. Por exemplo, de onde vem a água que magicamente sai pela sua torneira? E se ela não chegasse mais lá? De onde vem a sua comida que fica lá paradinha te esperando na prateleira do supermercado? De onde e como vem até você a energia,
os materiais que construíram sua casa ou seu apartamento, tudo o que você consome. E para onde vai tudo isso? Quem se responsabiliza pelo seu cocô e seu xixi? Pelo seu lixo? É estranho, né? Nós somos como um bebê que precisa ter alguém provendo tudo isso. Nossa comida, nossa água, nossa moradia e tudo mais. E ainda que limpe a nossa sujeira. Cair essa ficha é até meio sinistro. E o grande problema é que quem está fazendo tudo isso por nós está fazendo de um jeito errado, de um jeito insustentável. Tanto na hora de nos dar, ou seja, nos abastecer, quanto na hora de recolher. Além de estarem fazendo errado, esse aspecto de falta de autonomia nos deixa altamente vulneráveis, uma vez que somos completamente dependentes. Recentemente, sentimos na pele o que significa esse risco. Na greve dos caminhoneiros de 2018, percebemos quão frágil é a nossa posição nesse sistema. Pelo enfraquecimento de um único elo na cadeia socioeconômica produtiva, nós, na cidade, não tivemos só dificuldades em nos locomover, mas chegamos a nos apavorar com o risco de faltar comida no mercado e remédio no hospital. Não nos passa pela cabeça, mas nada impede que qualquer um dos sistemas vitais que nos abastecem entre em colapso. E aí, o que fazer se a comida não chegar no mercado? Se a água não chegar à torneira? E se a energia não chegar nas tomadas? Para a permacultura, sustentabilidade e autonomia andam juntas, de mãos dadas. Então, se alguém tem que cuidar de tudo para mim, mas eu sei que não estão cuidando direito, significa, por exemplo, que se eu consumo refrigerante na PET, eu sou responsável pelo lixo plástico no oceano. Se eu ando de carro e tenho um consumo desenfreado de um monte de tranqueiras, eu sou responsável pelo aquecimento global e tudo o que ele representa. Se eu como carne todo dia, 2 vezes ao dia, eu sou responsável pelo desmatamento do Cerrado e da Amazônia. Ficou ruim agora, né? Mas se a gente não se incomodar, não vamos querer mudar. Então, veja o poder de cada um de nós. Nós não vamos conseguir vencer a gigante que nos fornece refrigerante na garrafa PET, mas eu simplesmente posso escolher não fazer parte disso. Até porque, nesse caso, é um produto absolutamente desnecessário e até maléfico para a saúde. Portanto, jogar lixo no oceano, ou na rua, ou no lixão, é sim uma escolha pessoal. Não dá para só culpar aquela empresa famosa. O que eu quero mostrar no método Escolhas Sustentáveis é que o limite dessas escolhas mais inteligentes e o lugar em nossas vidas onde vamos aplicá-las vai de cada um, de acordo com sua realidade e principalmente sua disposição. No terceiro episódio, vou falar sobre o conceito de viável significativo. E isso vai ficar mais claro. Mas a ideia é simples. A gente precisa reconhecer o tamanho do buraco no qual a humanidade se meteu, mas depois que entendemos a seriedade do problema, nós não podemos nos paralisar e ficar imobilizados pelo tamanho do desafio. Mas sim, precisamos entender e acreditar que tem coisas que nós podemos fazer. Ou seja, mudanças que são viáveis no nosso dia a dia e que serão bastante significativas se forem feitas por muitas pessoas na mesma intenção. Agora, o problema maior é que algumas escolhas são de fato bem mais difíceis, porque o tal do sistema realmente não nos dá opções e nos impõe a hábitos e modos de viver que são de fato altamente impactantes. Então, quando eu falo em minhas palestras por aí que cada um de nós destrói a natureza da hora que acorda à hora em que vai dormir, não é exagero. Infelizmente é uma realidade físico-ambiental, independente da nossa opinião. Quer entender como isso funciona? Olhe em volta. A não ser que você esteja assistindo ao ar livre em algum parque, você está dentro de uma edificação. Pode ser sua casa, seu apartamento ou local de trabalho. O que você vê? Você sabe como ela foi construída? Chamamos de alvenaria, né? Mas o que isso significa? Já pensou nisso? A alvenaria convencional, que é a técnica padrão e quase exclusiva da construção civil, se refere a construções que usam estruturas de concreto armado e paredes de tijolos de cerâmicas colados com argamassa de cimento. Ok, você deve estar pensando, e daí? Bem, o que não nos contam na escola é que o cimento, do qual a construção civil é absolutamente dependente, e sem o qual não teríamos tantas obras incríveis, isso é um fato, é fruto da mineração de rochas calcárias,
ou seja, significa uma exploração intensiva de grandes áreas de solo onde se encontra tal rocha. Depois de extraída por meio de explosões e maquinário pesado, que por sua vez consome muita, mas muita mesmo, energia do petróleo, gerando CO2 na atmosfera, essa rocha moída segue para a indústria. Na indústria, o processo também é altamente dispendioso de energia, com fornos ligados 24 horas por dia a temperaturas de mais de 1.200 graus Celsius. No meio desse processo, existe uma altíssima liberação de poeira e fumaça, que faz com que as populações próximas às fábricas de cimento sejam altamente impactadas por doenças respiratórias. Dá uma olhadinha numa mineração e fábrica de cimento. Bom, depois de pronto, o cimento segue em caminhões para o mercado em pontos distantes de onde foram fabricados, uma vez que fábricas não estão por todas as partes. Mais petróleo queimando, mais CO2 na atmosfera. E por fim, na obra, gasta-se a energia das betoneiras que preparam essa massa de cimento junto com a areia e a brita, gerando a argamassa e o concreto. Você acha que acabou? Que nada! Vamos falar da areia da argamassa. Essa é retirada com dragas do fundo de rios, ignorando todo o impacto sobre a vida aquática daquele rio ou suas margens. Também consome muita energia suja e, mais uma vez, é uma produção centralizada, distante dos pontos de uso. Podemos falar também do que significa um tijolo de cerâmica. Terra que entrou em fornos a altas temperaturas, muitas vezes usando mão de obra degradante e que queimam muita lenha ou carvão para transformarem a matéria-prima do barro em cerâmica, sem falar de pouco ou nenhum critério na retirada desse barro. Calma que tem mais. A estrutura das edificações é de concreto armado, certo? O termo armado significa que no meio daquele cimento das colunas e vigas existe bastante ferro para dar sustentação. Sabe o que é mineração de ferro? É o que faz a Vale em Brumadinho ou a Samarco em Mariana. Sem comentários. Além do desastre ambiental do rompimento das barragens, existe uma destruição ambiental natural do processo de mineração, que é a destruição do solo em si e tudo o que havia sobre ele, florestas no caso. Bom, já chega por hoje. Mas poderíamos falar também da nossa comida, da nossa energia, da nossa água, do nosso lixo, do nosso entretenimento, da nossa economia. Quando eu falo que precisamos reaprender a viver, é isso mesmo, literalmente. Antes de mudar de assunto, deixa eu só te apresentar uma listinha sinistra de 16 coisas idiotas que nossa sociedade faz e o pior, muitas delas, todos nós, eu e você, fazemos diariamente. Fazer cocô na água potável, envenenar o próprio alimento, tratar restos orgânicos de alimento como lixo, desperdiçar a água da chuva nas cidades, andar de carro sozinho, consumir plástico e isopor, fazer queimadas como prática agrícola, queimar restos de poda, comer alimentos que não são nutritivos e são maléficos à saúde, comer carne todos os dias, construir com técnicas que dependem de ferro, brita e cimento, usar energia proveniente do petróleo, passar 8 horas por dia trabalhando com algo que a gente não gosta, passar horas do dia sentados, votar em notórios corruptos e reproduzir atitudes machistas, racistas e homofóbicas. Essa lista dá uma canseira, né? Isso me lembra do pensamento do filósofo indiano Jude Krishnamurti, que diz: não é sinal de sanidade estar plenamente adaptado a uma sociedade doente. Pois bem, tem solução para tudo isso? Sim, técnicas, tecnologias e conhecimento para resolver todos os problemas humanos. Talvez não mais os ambientais mega, que a gente mesmo criou, como o aquecimento global, a poluição de plástico nos oceanos e a perda de biodiversidade. Mas para a gente fazer o que precisa ser feito para viver, sim. Dá para resolver da fome no mundo a necessidade de arte, por um jeito sustentável. Ou seja, de um modo que possa ser feito sem degradar a base de recursos e o equilíbrio ecológico que nos sustenta. E o que falta então? No nível de governança, falta vontade política dos que eu chamo de donos do poder. Os mega ricaços que bancam todos os políticos do mundo e mantêm o interesse no lucro de suas empresas acima da vida. Mas no nível pessoal, de nós, pessoas comuns, como eu tenho chamado, é sim uma questão de escolhas. E é exatamente por ser uma questão de escolhas
que, além de desenvolver esse workshop, estruturei uma metodologia para orientar as pessoas a fazerem escolhas sustentáveis para terem uma vida de baixo impacto ambiental. No próximo episódio, eu vou apresentar uma lista de 11 atitudes que já dá para cada um de nós ir tomando. Eu vou explicar o conceito de viável significativo, que é o objetivo do método, e vou esclarecer um pouco mais sobre como você pode fazer a sua parte para ser responsável pela sua própria existência e assim ajudar a preservar o que resta de equilíbrio ecológico planetário, mas também se antecipar às mudanças inevitáveis no modo de vida atual. E como a história ainda está acontecendo, a gente não pode mudar o início, mas pode mudar o final. Então, veja essa outra versão da história do incêndio na floresta. Era uma vez uma linda floresta encantada, com bichos e árvores. Um dia houve um incêndio nessa floresta. De repente, sem ninguém saber a causa, um fogo enorme se alastrou por entre as árvores, queimando com violência as folhas secas e os galhos. Os animais se assustaram com o fogo, e foi aquela correria. Cada um tratou logo de correr para fugir do fogo. Mas o guarda da floresta tratou logo de chamar a bicharada para ajudar a apagar o fogo. Não era hora de correr, era hora sim de arrumar um jeito de acabar com o incêndio. Veio a raposa, que sempre foge de tudo, e disse: "Eu não, eu vou embora, vou para outra floresta, tenho horror a compromissos." Veio a onça pintada, preguiçosa e sonolenta, e falou: "Não quero nem saber, me deixe em paz." A anta chegou e disse: "Isso é coisa para o corpo de bombeiros, não é tarefa nossa." E o elefante completou: "Essa é uma tarefa muito difícil, nós não vamos conseguir vencer." Um beija-flor bem pequenininho, o beija-flor, o menor dos passarinhos, quando viu a floresta se queimando, tomou logo a iniciativa. Ele voou até o rio mais próximo, molhou suas asas, encheu o bico de água e então voou sobre o fogo. Com as asas molhadas, ele as sacudia sobre as chamas, jogando pequenos pingos d'água sobre o incêndio, e voltava ao rio e voava sobre o fogo, jogando pingos d'água. A bicharada viu o beija-flor indo e vindo com tanto esforço e disse em coro: "Que ilusão a sua, beija-flor! Você é dos menores dos passarinhos. E o incêndio é muito grande. Você não vai conseguir nada." E riram dele. Mas o beija-flor não se abalou e respondeu: "Eu sei que sou pequeno, mas não sou acomodado. Para mim é uma alegria dar minha pequena contribuição para apagar esse incêndio e salvar a nossa casa." Os bichos então, vendo o exemplo do beija-flor, se tocaram, perceberam que era uma vergonha ficar parados. Logo eles, que eram tão grandes, enquanto o beija-flor, tão pequeno, se esforçava tanto para fazer a sua parte. De uma só vez, correram ao rio e cada um trouxe água de acordo com sua capacidade. Em pouco tempo, o fogo se apagou e os bichos comemoraram felizes e agradeceram a lição do pequeno beija-flor. Por isso, fique firme nas boas ações, faça as escolhas certas e seja heroína ou herói como o beija-flor na luta pelo futuro da humanidade. Te vejo no próximo vídeo, onde eu vou falar de 11 atitudes simples para começarmos a ter uma vida de menor impacto ambiental. Eu vou explicar mais sobre o conceito de viável significativo e também vou falar mais sobre o método Escolhas Sustentáveis para quem realmente quer transformar a sua consciência ambiental em ações ecológicas simples no seu dia a dia. Mas não se esqueça de deixar seus comentários ou perguntas que eu vou respondendo por lá ou quem sabe até no próximo vídeo. Se você não se inscreveu no workshop, não corra o risco de perder o próximo link. Deixe o seu e-mail no formulário de inscrição que está aqui nessa página. E compartilhe com quem se importa. Só vai funcionar se for todo mundo. Tipo eu, mais você, mais um e mais um. E para fechar, o presente que te prometi no início. Jane Goodall, hoje com 85 anos, é uma das cientistas mais brilhantes do século. Fique com sua inspiração. Very often people say to me, but if this little insect disappears, surely it doesn't make any difference, does it matter? And the thing is that everything is interconnected, and that little insect might be the major food source of some other creature.
who then might disappear as well. And so it goes on with this interrelationship. We call it biodiversity. I like to call it the web of life, all the strands forming a beautiful pattern. And that pattern is being destroyed. Here are all these problems which we've inflicted on the planet. And it brings me back to the sort of really important question. I've talked a lot about similarities in humans and chimpanzees, but clearly we're different. I mean, look, here we are, and you're listening to my words, and I'm telling you things. You may not want to hear them, but I'm saying them and you understand them. And the biggest difference, I believe, between us and chimpanzees is this explosive development of our intellect. I mean, chimpanzees can do things we thought that was impossible, but we just created a rocket a few years ago, which went all the way up to Mars, the red planet, and out came a little robot. And that little robot is still crawling around years later, taking photographs for scientists on planet Earth to see what it looks like up there. That's extraordinary. When I was a child, it would have been science fiction, but we've done it. So the question is, how is it possible that the most intellectual creature that's ever walked on planet Earth is destroying its only home? We're destroying Mother Earth so fast. Do you think perhaps we've lost wisdom? The wisdom that some indigenous people showed, making a decision based on how will this affect our people generations ahead. Are we too often making decisions based on how will this help me now, or the next shareholders meeting, or my next political campaign? Is there a disconnect between this incredibly clever brain and the human heart, love and compassion? And I truly feel that we can only achieve our true human potential, which is huge, if we have harmony between head and heart. It's not a bit surprising to me that as I was traveling around the world, I met many young people who seemed not to have much hope for the future. And many of them were angry. Some of them were violent. A lot of them were depressed. Most were just apathetic, didn't really seem to care much about anything. And when I asked them why they were feeling like this, they all said more or less the same. You've compromised our future and there's nothing we can do about it. We have compromised your future. When I see small children, I feel so ashamed and angry and desperate when I think how we've harmed the planet since I was that age. But is it true there's nothing that can be done? There are many biologists who will tell you so. But I'm not alone in saying we have a window of time, a window to start changing the direction. But it depends on changing attitudes. And if we could just get a critical mass of us who start to think about the consequences of the little choices we make each day, what we buy, what we wear, what we eat, how was it made? Did it harm the environment? Did it involve cruelty to animals or people, child slave labor, this kind of thing? And I think most people, even though they've become aware, do nothing because they feel useless and helpless and hopeless. They tell me so. So we just have to get it through to our thick heads that what we do as an individual, certainly in the big scheme of things, doesn't make a difference. But what we do collectively as billions of human beings making the right ethical choices, that's going to move us in the right direction. If our young people lose hope, we may as well give up. Let's learn to live in peace and harmony, first of all with each other, between religions and cultures. Gosh, we have a long way to go, don't we? But also between us and Mother Nature. Because if we go on exploiting Mother Nature the way we are now, then all will be in vain. Each and every one of us makes a difference each and every day. And we have a choice. What kind of difference are we going to make?
Um grande abraço.